Pai do Senhor, irmãos. Amém. É um privilégio muito grande, eu costumo dizer sempre, aonde a gente está levando a palavra do Senhor, eu costumo dizer que é um privilégio muito grande em estar aqui, nesse momento. Obrigado, irmão, pelo convite. Eu fiquei um pouco depois que ele me passou a mensagem, eu li a Bíblia quase toda para saber qual a palavra que eu iria trazer. Porque na nossa mente sempre está, culto de missões, já implantado na nossa cabeça, que faz o id lá fora. Ide, chamar o povo, já está implantado na nossa mente, que é fazer o id. Aí eu folhei a Bíblia quase toda e vou levar uma palavra diferente. Você que está em casa nos acompanhando, não perca esse privilégio em ouvir a palavra do Senhor. Amém? Acompanhe conosco aqui no livro de Isaías, no capítulo 38. Depois de folhado toda a Bíblia, escolhi essa palavra que ela me chamou um pouco a atenção. Isaías capítulo 38. É uma passagem bem conhecida pelos irmãos. Amém? Que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te, peço, andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai, diz a Ezequias, e diz: o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Acrescentarei os teus dias 15 anos. Amém? O irmão pode se assentar, só um momento para a gente fazer uma observação da minha parte sobre essa passagem. O que me chamou a atenção sobre a fé desse homem. Ezequias, esse homem era um rei, bem provável que ele mandava e desmandava. O que me chamou a atenção foi sobre a fé e a humildade desse homem na posição que ele estava, ele sendo um rei. Eu tenho lido a palavra do Senhor algumas vezes, já há uns 20 anos, constantemente, que eu gosto de examinar a palavra, e não encontrei lugar nenhum na palavra de Deus sobre essa intimidade que esse homem, ele sendo um rei, ele tinha com Deus. Que intimidade era essa? Que esse homem, eu acredito, e todos os irmãos acreditam que esse homem, a própria palavra diz, que ele era um homem que andava temente a Deus e tudo. Esse homem já vinha orando há um bom tempo, mas nessa ocasião, a oração dele foi diferenciada. Foi diferenciada essa oração dele, porque a palavra nos diz que ele orou quando o profeta do Senhor falou para ele: olha, arruma a tua casa, que tu vai morrer. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje, aqui tem profeta no nosso meio, se um profeta de hoje nos dissesse: olha, apronta a tua casa que tu vai morrer, e depois ele voltasse e mudasse a palavra que ele falou, a nossa fé ficaria abalada, porque o profeta, geralmente, quando ele dá uma palavra que foi mandada de Deus para ele desfazer,
o que me chamou a atenção foi a fé desse rei, porque ele creu nas duas mensagens, tanto que ele ia morrer, como ele ia viver mais 15 anos. Isso aí me chamou muita atenção. Que fé é essa? Que relacionamento é esse que esse homem tinha com Deus, para que a oração dele fosse ouvida questão de minuto, porque a palavra não diz, a palavra nos ensina que foi no mesmo instante, que quando Isaías chegou no pátio, Deus, o Espírito Santo tocou nele, volta e fala para ele que eu ouvi o clamor dele, eu vi as lágrimas dele, e resolvi dar mais 15 anos. O que a gente pode tirar também de exemplo para essa palavra? O povo lá fora, muitas vezes, dizem, quando falece alguém, quando morre alguém, fala, chegou o dia de fulano, chegou o dia, mas nós acreditamos, o plano que Deus tem na nossa vida, Deus tem um plano na vida de cada um, mas esse plano, ele pode ser mudado, como mudou na vida desse rei, pode ser mudado. Deus tem um plano na minha vida, eu creio na vida de cada irmão, você que está nos ouvindo, ele tem um plano na sua vida, mas se você está numa situação, mesmo sendo entre a vida e a morte, se você clamar a Deus, como fez esse rei, ele vai mudar esse plano e pode te dar mais alguns anos de vida, como te abençoar também em alguma área. Amém? Então me chamou muita atenção, que relacionamento é esse, que muitas vezes nós procuramos, nós oramos, e a bênção ela vem no tempo de Deus. Qual é esse tempo? Pode ser amanhã, daqui 10 anos, 15, 20, e esse relacionamento aqui era muito forte, é por isso que nós cristãos devemos pedir a intercessão um dos outros, porque o relacionamento que o nosso pastor tem, o relacionamento que você tem com Deus, pode ser mais forte do que o meu. Eu já estive numa situação um pouco desagradável, enfermo no leito. Eu perguntei a Deus, Senhor, o plano vai acabar aqui, o plano que o Senhor tem na minha vida? Não foi igualmente a Ezequias, porque foi de imediato, umas 4 horas depois, que veio, a resposta. A irmã, não, irmão, isso aí, o senhor vai sair daqui curado. Mas mesmo assim, nesse caso aqui, esse relacionamento é muito forte. Então, irmãos, as irmãs que estão aqui me ouvindo, está aqui as irmãs do círculo de oração, continuo pedindo para vocês, interceda sobre a obra do Senhor, sobre a igreja, sobre a vida dos pastores, sobre o ministério de filantropia, porque depende o caminhar da oração de vocês, o relacionamento que vocês têm com Deus, pode ser mais forte do que o meu, amém?